Olha como ficou. Olhe bem para esta ilha. Hoje ela é o centro financeiro do mundo. Uma selva de concreto, aço e vidro, onde milhões de pessoas vivem empilhadas em arranha-céus que tocam as nuvens. Mas feche os olhos por um momento. Vamos apagar tudo isso. Apague os táxis amarelos, apague a Estátua da Liberdade, apague a ponte do Brooklyn. Estamos voltando mais de 400 anos no tempo. O ano é 1600. E o que você veria aqui não é uma metrópole. É uma floresta selvagem, silenciosa e perigosa. Onde hoje existe a Times Square, castores construíam represas em riachos cristalinos e tribos indígenas caçavam entre carvalhos gigantes. Neste vídeo, nós vamos reconstruir visualmente o nascimento da cidade mais famosa do mundo. De uma simples feitoria holandesa, feita de madeira e lama, passando por guerras esquecidas e ninhos de piratas, até se tornar o porto mais cobiçado da América. Bem-vindo a Nova Amsterdã. Bem-vindo à origem secreta de Nova York. A história começa em setembro de 1609. O navegador Henry Hudson, um inglês contratado pelos holandeses, entra com seu navio Half Moon em uma baía larga e tranquila. Ele não buscava terras para plantar, ele buscava um caminho rápido para a China. O que ele encontrou foi algo muito diferente, mas igualmente valioso. A ilha de Mannahatta, como os nativos Lenape a chamavam, era um paraíso verde. Imagine colinas onduladas, onde hoje é o asfalto plano de Midtown. Imagine riachos de água potável correndo onde hoje passa o metrô. No centro da ilha existia o Collect Pond, um lago profundo de água doce que abasteceria a cidade por séculos, mas que hoje está enterrado sob as ruas de Chinatown. Para os Lenape, a chegada daquele navio de madeira estranho foi o primeiro sinal do fim do seu mundo. Hudson foi embora, mas levou a notícia para a Europa. Aquela terra era rica, não em ouro, mas em peles de castor. E na Europa fria do século XVII, peles valiam mais que dinheiro. 15 anos depois, os holandeses voltaram para ficar. Mas esqueça a ideia de uma cidade charmosa. O início de Nova York foi um pesadelo de trabalho braçal. O som constante era de machados batendo contra troncos centenários. O cheiro era de serragem, lama e fumaça. Os primeiros colonos tiveram que abrir clareiras na marra, lutando contra invernos rigorosos para os quais não estavam preparados. Foi em 1626 que aconteceu o negócio mais famoso e mal compreendido da história. Peter Minuit, o diretor da colônia, comprou a ilha de Manhattan dos nativos. O valor lendário de $24 em contas de vidro é uma simplificação. A troca envolveu ferramentas de metal, tecidos e utensílios que para os indígenas eram tecnologia de ponta. Mas havia um erro fundamental de tradução aqui. Para os holandeses, eles estavam comprando a propriedade exclusiva da terra para sempre. Para os nativos, que não tinham conceito de venda de terra, eles estavam apenas aceitando presentes para permitir que os holandeses compartilhassem o uso da ilha. Esse mal-entendido seria a semente de guerras futuras. Com a terra garantida, a cidade começou a tomar forma ao redor do Forte Amsterdã, na ponta sul da ilha. Mas como era viver lá? Se você caminhasse pelas ruas de Nova Amsterdã em 1640, se sentiria na Europa. As casas tinham aquele estilo holandês inconfundível. Tijolos coloridos, telhados íngremes em degraus e portas divididas ao meio para manter os porcos fora de casa enquanto se deixava o ar entrar. A vida era dura, mas tinha seus confortos. As famílias se reuniam em torno de lareiras gigantes para comer mingau de aveia, peixe salgado e, claro, waffles. Não havia água encanada nem esgoto. O lixo era jogado nas ruas lamacentas, onde galinhas e cães corriam soltos. Mas a cidade não era apenas o centro urbano. Ao norte, onde hoje é o East Village, existiam as bouveries, grandes fazendas que alimentavam a colônia. Foi nessas fazendas que o traçado das futuras avenidas começou a ser desenhado pelos caminhos que as carroças faziam entre os campos. Mas se você acha que Nova Amsterdã era apenas lama e madeira, prepare-se para uma surpresa.
Os holandeses sentiam tanta falta de casa que decidiram transformar Manhattan em uma pequena Amsterdã. Eles cavaram um canal de verdade no meio da cidade. Chamava-se Heergracht, o Canal dos Senhores. Ele corria exatamente onde hoje é a Broad Street. Imagine caminhar por Nova York e ver barcos navegando no meio da rua, transportando mercadorias até a porta dos armazéns. Pontes de madeira cruzavam o canal e os casais namoravam ali ao pôr do sol. Era o ponto mais charmoso e europeu da colônia. Mas, ao contrário da Holanda, o sistema não funcionou tão bem aqui. Com o tempo, o canal virou um esgoto a céu aberto. O cheiro era insuportável, especialmente no verão. Quando os ingleses tomaram a cidade, uma das primeiras coisas que fizeram foi tapar o canal com terra e pavimentar por cima. O resultado? A rua ficou extremamente larga, muito mais larga que as outras. Por isso, os ingleses a chamaram de Broad Street, Rua Larga. Até hoje, quando você vê a largura daquela rua no distrito financeiro, você está olhando para o fantasma de um canal holandês. Mas a paz não durou muito. A colônia teve governantes desastrosos, como Willem Kieft, um homem que decidiu cobrar impostos das tribos vizinhas que já viviam ali há milênios. A tensão explodiu em violência. Um dos episódios mais surreais e sangrentos foi a chamada Guerra dos Pêssegos em 1655. A lenda diz que tudo começou quando um fazendeiro holandês matou uma mulher indígena que estava pegando pêssegos em seu pomar. A retaliação foi brutal. Enquanto a guarnição de soldados estava fora, centenas de guerreiros invadiram a cidade. Em poucos dias, 50 colonos estavam mortos e dezenas foram capturados. Nova Amsterdã quase deixou de existir. As fazendas ao norte foram queimadas e os colonos, aterrorizados, correram de volta para a proteção das muralhas do forte. A cidade percebeu, da pior maneira, que ainda era apenas um pontinho frágil na borda de um continente selvagem. Diferente de Boston, que era puritana e religiosa, Nova Amsterdã era focada no lucro, e o dinheiro atraía gente de todo lugar. Desde cedo, ouviam-se 18 línguas diferentes nas ruas, e aqui existe uma conexão que poucos brasileiros conhecem. Em 1654, um navio chegou ao porto trazendo 23 judeus refugiados. Eles vinham do Recife, no Brasil, fugindo após a expulsão dos holandeses de Pernambuco. Eles chegaram sem nada, apenas com a roupa do corpo. O governador da época, Peter Stuyvesant, um homem rígido e intolerante, queria expulsá-los, mas os judeus apelaram para a Companhia das Índias na Holanda e conseguiram permissão para ficar. Esses refugiados brasileiros fundaram a primeira congregação judaica da América do Norte e ajudaram a estabelecer a base comercial que faria de Nova York uma potência financeira. O espírito de fazer negócios acima de tudo nasceu em parte dessa mistura. Com medo dos indígenas e dos ingleses vizinhos, o governador Stuyvesant ordenou a construção de uma barreira colossal na fronteira norte da cidade. Em 1653, escravos africanos e colonos ergueram uma muralha de troncos de madeira de 3 metros de altura, fortificada e vigiada dia e noite. Essa muralha definia o limite da civilização. Ao sul dela, a cidade. Ao norte, o perigo. Com o tempo, uma estrada de terra se formou ao longo da parte interna dessa barreira para que os soldados pudessem patrulhar. O nome dessa estrada? Wall Street, a Rua do Muro. A muralha de madeira caiu há séculos, mas o nome ficou, transformando-se no símbolo mundial do dinheiro e do poder. Mas madeira nenhuma protegeria a cidade do seu destino. Em agosto de 1664, 4 navios de guerra ingleses apareceram no porto. Eles apontaram seus canhões para a cidade indefesa. O governador Stuyvesant, com sua perna de pau e temperamento explosivo, queria lutar até a morte. Mas os cidadãos de Nova Amsterdã disseram não. Eles eram comerciantes, não soldados. Eles preferiam viver sob domínio inglês a ver suas casas queimadas. Sem disparar um único tiro, a bandeira holandesa foi baixada. A cidade foi dada de presente ao Duque de York, irmão do rei da Inglaterra. Nova Amsterdã morreu. Nascia Nova York. Mas a alma holandesa nunca foi embora.
Palavras como boss, chefe e cookies, biscoito, vêm do holandês daquela época. E nomes de famílias poderosas, como os Roosevelt, ficaram para contar a história. Sob o domínio inglês, Nova York floresceu, mas também se tornou um lugar perigoso e corrupto. No final do século XVII, a cidade virou o esconderijo favorito dos piratas do Atlântico. Eles não se escondiam em cavernas, eles caminhavam livremente pela Wall Street. Mercadores ricos de Nova York financiavam expedições piratas para atacar navios no Mar Vermelho e trazer mercadorias exóticas e baratas para vender na cidade, driblando os impostos da coroa. O rei desse submundo era o infame capitão William Kidd. Antes de ser caçado, Kidd era um cidadão respeitável. Ele vivia numa mansão na Pearl Street, ajudou a pagar a construção da primeira igreja Trinity Church e era amigo do governador. Kidd é o exemplo perfeito da alma de Nova York naquela época, um lugar onde a linha entre ser um empresário de sucesso e um criminoso procurado era quase invisível. Quando ele foi finalmente preso e enviado para Londres para ser enforcado, muitos em Nova York choraram, não pela morte de um pirata, mas pela perda de um parceiro de negócios. Mas não eram apenas piratas que agitavam a cidade. A desigualdade social em Nova York explodiu em uma guerra civil esquecida. Em 1689, inspirados por revoluções na Inglaterra, a classe trabalhadora de Nova York, ferreiros, padeiros e pequenos comerciantes, se revoltou contra a elite rica. O líder deles era Jacob Leisler, um comerciante de vinhos alemão. Leisler tomou o forte com uma milícia armada e governou Nova York como um ditador populista por 2 anos. Ele se autodenominava o defensor do povo comum contra os grandes homens e os aristocratas. Foi um período de caos absoluto. Vizinho denunciava vizinho. Prisões arbitrárias aconteciam todo dia. O sonho acabou em 1691, quando o novo governador enviado pelo rei chegou com tropas. Leisler foi preso. Julgado por traição e condenado, teve seu destino selado. Em um dia chuvoso e sombrio, bem onde hoje é a prefeitura, Jacob Leisler pagou com a própria vida diante de uma multidão silenciosa. A mensagem era clara. Nova York era um lugar de oportunidades, mas desafiar a coroa custava o pescoço. Ao chegarmos no ano 1700, a pequena vila de lama tinha se transformado. A muralha de Wall Street foi derrubada para permitir que a cidade crescesse. A população já passava de 5.000 pessoas, uma metrópole para os padrões da época. O porto estava sempre cheio. O cheiro de especiarias do Caribe se misturava com o cheiro de peixe do Atlântico Norte. A Broadway, que começou como uma trilha indígena, já se desenhava como a espinha dorsal da ilha. A semente estava plantada. Aquela ilha selvagem, comprada por ferramentas e tecidos, estava pronta para se tornar a capital do mundo moderno. Hoje, quando você caminha pelas sombras dos arranha-céus de Manhattan, é difícil imaginar que tudo isso começou com castores, moinhos de vento e uma muralha de madeira. Mas a história está lá, escondida nos nomes das ruas, no formato da ilha e no espírito ambicioso que nunca mudou. Estamos apenas começando a desenterrar o passado. Qual a próxima cidade que devemos reconstruir? A Paris medieval? A Roma dos Césares? Deixe sua sugestão aqui nos comentários. Até a próxima viagem.